Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho comentar um livro com vocês. A Imperatriz de Ferro, de Jung Shang, eu acho que é assim que fala. Ela é chinesa, né? Uma mulher autora chinesa que resolveu contar a história da Cixi. Cixi ou Cixi, não sei. A Imperatriz de Ferro, a concubina que criou a China moderna. O título e o subtítulo já deixam a gente assim meio interessado para saber do que se trata, né? É um livro que eu gostei muito de ler, muito mesmo, porque por duas razões. Primeiro, porque está tratando da China, um país sobre o qual eu conheço pouco, né? Aliás, os países do Oriente, de modo geral, eu conheço muito pouco. Eu acho, arrisco a dizer que não sou eu, hein? Eu acho que pelo menos a maioria dos brasileiros não conhece muito. Então, por tratar de um país, de uma imperatriz, de um país assim desconhecido, pouco conhecido, melhor dizendo, já para mim já é motivo de interesse, né? Tudo que é diferente do que eu conheço me interessa muito mais. E o outro motivo é que não é um romance, é uma biografia. Então, é uma historiadora que está contando a história dessa imperatriz. Isso é interessante por quê? Porque, vocês sabem, eu amo fonte primária. Então, ela vai em fontes primárias, ela pesquisou, investigou para fazer uma reconstituição dos fatos. E a gente percebe que por meio dessa reconstituição que ela fez, muita coisa foi revelada, foi esclarecida, coisas que a imprensa dizia sobre essa imperatriz, imprensa internacional sobretudo, não condizia com a verdade, coisa que ela confrontou com escritos oficiais, diários e tudo mais. Bom, então aqui a gente está falando da Cixi. Vou falar imperatriz para ficar mais fácil. Ela era concubina do imperador. A primeira coisa que eu achei interessante é a ideia que eu tinha de concubinato era outra. Para mim, era uma mulher que não se casava. Ela mantinha um caso com um homem com o qual ela não podia se casar por N razões, ou porque já era casada, ou porque, enfim, não, a sociedade não autorizava e alguma coisa assim. Mas aqui, na cultura chinesa, o concubinato é algo até oficial e há casamento sim, né? Pelo menos no que diz respeito ao imperador. Eu não sei se isso era uma prerrogativa apenas do imperador, que poderia se casar, ter várias esposas oficialmente denominadas concubinas. Porque tinha uma das esposas era considerada a imperatriz, as outras eram consideradas concubinas e tinha aqui, né, pelo menos nesse momento histórico, a gente está falando de 1860, para começar, tinha escalas, né, níveis hierárquicos de concubina. Então, tinha a imperatriz, abaixo da imperatriz tinha escalas de concubina, acho que umas 7 posições mais ou menos. Tem sempre aquela que é preferida do imperador e tal. E essas concubinas tinham seus próprios palácios. E também sua família, né, gerava filhos. E eram filhos legítimos, não eram considerados filhos bastardos porque ele realmente se casou. As concubinas não têm o status de uma imperatriz, né? Bom, essa imperatriz aqui, ela era uma concubina e a gente já percebia nela, né, pela descrição, que ela tinha muito jeito para negócios, assim, para tomar decisões, esse perfil que a gente muitas vezes considera masculino, né? Essa proatividade, essa iniciativa, capacidade de planejar e de decidir. Ela era assim com questões familiares até. E enquanto era concubina, tentou até fazer isso com o imperador, mas ele não deu espaço para ela fazer isso. Aconteceu uma guerra lá e o imperador foi atingido, acabou morrendo. Mas antes disso, o que é mais importante, essa imperatriz aqui, que era concubina na época, a Cixi, eu acho, ela teve um filho dele, né? Então ela foi a primeira a ter um filho homem dele, então, ou seja, ela era a mãe do futuro imperador, né? Olha só como o status da concubina aqui é diferente. E o imperador morreu nessa guerra ainda muito jovem e ela subiu de status sendo mãe do imperador, que era criança. Só que ela era concubina. Ela é muito estratégica, ela é bem ardilosa até, ela fez muita coisa para conseguir o poder. Ela não poderia ser considerada imperatriz porque tinha uma imperatriz oficial. Mas ela era a mãe do imperador, então ela conseguiu aliados e tinha os homens, os regentes, lá um trio de regentes que tomavam as decisões. E ela queria tirar o poder desses regentes, ela queria, enfim, vou resumir muito. E ela acabou fazendo isso. Ela tanto fez que conseguiu se tornar imperatriz viúva. Então ficou ela, a imperatriz oficial, que era muito amiga delas, eram amigas, e ela conseguiu
que deixassem as duas tomar as decisões, porque ela era a mãe do imperador e tal. A imperatriz oficial era menos expressiva e tal, e a Cis que tomava as decisões, né? Ela foi determinando as coisas. Depois, o filho dela cresceu um pouco, assumiu o poder. Ele não tinha jeito para coisa, ele gostava mesmo era da esbórnia, ele não tinha perfil e também morreu jovem de doença. Ela reassumiu. Enfim, essas questões dela ficar assumindo, reassumindo, não eram muito oficiais ou legais, mas ela dava o jeito dela, né? Convencia um outro, aí baixava decreto, e ela fazia as coisas, ela sabia burlar a burocracia para fazer valer a sua vontade. Teve um momento que ela teve que escolher o outro imperador, então ela escolheu o sobrinho, filho da irmã dela, que ela também já tinha arrumado lá o casamento da irmã com o príncipe, né, irmão do imperador anterior, do marido. Ela escolheu o filho pequeno dele e ele ficou sendo filho adotivo dela. Então ela continuou no poder depois que o filho morreu. Ela escolheu um filho adotivo pequenininho. Ela continuou no poder porque ela era a mãe dele e ele era muito pequeno. Esse filho adotivo cresceu. Eles tiveram muitos problemas. Ela não tinha muito afeto por ele e ele também era muito frágil. Ele não tinha perfil para ser líder, para ser imperador, enfim. Aí ela teve um tempo que ela ficou meio distante do poder e ele começou a fazer badernas não, mas bobagens, aí o império se enfraqueceu, os japoneses querendo dominar a China chegaram mais perto, ele deu abertura para isso, tanto que tentaram matar ela, fizeram porque sabiam que ela era uma pessoa forte e estava ali no poder atrás, tentaram matar até com consentimento, não consentimento, ele deixou passar, deixou fazer, né? Enfim, ela descobriu o plano, aprisionou o filho, retomou o poder de novo. Por isso que ela foi ficando 50 anos, percebam. Só para falar a trajetória dela de assunção ou não do poder. Ela assumiu de novo, teve a confusão de guerra, ela teve que fugir. Então, vários países sitiaram, tomaram a China. Isso no finzinho, quase em 1900, finzinho do século XIX. E ela teve que fugir, mas a autoridade dela era tão reconhecida que ela, ainda assim de longe, determinava as coisas e as outras potências não depuseram ela oficialmente. Depois, com o tempo, ela voltou para a capital, para o palácio e tal, e continuou no poder até a sua morte. E antes de morrer, ela escolheu quem seria o próximo imperador. Isso é um resumo só da trajetória dela no trono, né? Bem trono, certo? Agora tem uma série de outras coisas que são interessantes. Primeiro, essa relação de concubinato, que é mais ou menos isso que eu falei pra vocês. Então dá mais poder do que a gente pensa, pelo menos lá. A segunda coisa, a adoração que os chineses têm pela figura do imperador. Então, o imperador foi escolhido desde pequenininho, já é uma figura divina, venerada, né? Todos têm que se abaixar, se curvar e tal. Essa divindade de quem está no poder, imperador, imperatriz, que causa essa obediência, essa servilidade automática, é uma coisa que me impressionou bastante, né? A outra coisa, como o suicídio é presente e considerado comum. Então, assim, simplesmente o imperador manda o outro se suicidar, ele se suicida. Então, muitas vezes manda tipo um encharpe, um lenço para ele se enforcar, a pessoa vai e faz. Isso é um traço da obediência também, mas a questão do suicídio, mais essa situação de honra, o marido morreu, a esposa acaba se suicidando por honra, por devoção. O marido perdeu dinheiro, a família toda se enterra viva. Essa facilidade em ceder à morte, em deixar o mundo, em querer morrer, muitas vezes em nome da honra, muitas vezes em nome da obediência. A questão do suicídio, até hoje, hein? Até hoje a gente vê muitos casos aí no Japão, nesses países orientais, essa questão do suicídio é uma coisa muito interessante. Só que hoje o suicídio nesses países orientais também é motivado por solidão, por outros fatores da modernidade. Mas aqui, nesse período, está mais ligado à obediência, pelo que eu percebi no livro, e à servidão, essa servilidade, né? E o que é curioso, pra gente choca um pouco, mas o que é curioso pensar? A gente tem que entender que esses países orientais, eles não têm tradição cristã. Para o cristianismo, suicídio é pecado, então pra gente assusta bastante. Qualquer religião cristã, suicídio é pecado. Eles não têm tradição cristã. Então eles lidam com o suicídio de uma outra maneira, eles têm outros princípios. Por isso que para eles é bem mais fácil
a morte. E uma outra coisa sobre essa devoção ao imperador, muitas vezes as pessoas se responsabilizam por coisas que não fizeram só para deixar a imagem do imperador intacta. E parece que eles acreditam mesmo assim e se curvam, não, é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa. Ou seja, as pessoas abrem mão da sua individualidade, do senso de justiça em prol da figura do imperador, da figura divina. Pense, divina por quê? Se a imperatriz agora vai escolher o próximo imperador, pronto, já se torna divino. Como, né, se é escolhido por uma outra pessoa, né? Mas é interessante a gente perceber esses princípios culturais e sagrados também, de crenças, são tão fortes que a gente não consegue se desvencilhar deles para ter uma reflexão. Então isso é muito curioso. A outra coisa curiosa, a questão dos eunucos. As concubinas formam o harém e o harém precisa ser guardado por eunucos. Isso é muito comum, quem leu As Mil e Uma Noites sabe que isso é muito comum na cultura oriental, né? Harém de mulheres, tem que ter homens para protegê-las e os homens têm que serem castos, né, digamos, castrados, enfim. E aqui nesse livro é explicado que muitos filhos eram castrados já pequenos para ter uma ascensão, né? A família era muito pobre, então castrava o filho para que ele pudesse concorrer a um cargo de eunuco e ter dinheiro tirado da pobreza, né? Porque aí ia ter um emprego lá, imperial, ia concorrer ao emprego, né? E muitas vezes a família se endividava para pagar a operação, que era muito cara. Às vezes eram feitas operações caseiras, os próprios pais, muitos morriam por infecções. E os eunucos também não podiam sair da cidade proibida, né? A cidade imperial, eles não podiam sair. Então, assim, é uma situação de reclusão total, de obediência, servilidade, falta de virilidade, de reclusão. Mas muitos queriam. Tanto é que a Cixi, né, mais para o fim do governo dela, né, ela muito moderna, ela quis proibir essa cultura do eunuco e tal, mas os próprios eunucos não quiseram. Então a gente com essa visão distanciada ocidental, pensa que é uma violência, mas eles não quiseram. Agora voltando um pouco à questão da Cis, que mulher era essa? Ela era boazinha? Não sei, eu não sei o que é ser boa, eu também não confio muito em gente boazinha demais. Pra mim estão sempre escondendo alguma coisa. Eu prefiro pessoas que tentam ser justas. A Cixi, eu acho. A Cixi, ela tentava ser justa. Ela cometeu vários erros, mas era uma mulher muito forte, ela tinha muita vontade de fazer a China progredir. Então ela abriu o país para os estrangeiros, para a potência estrangeira, mandava a gente viajar para ver como o Ocidente estava fazendo. Às vezes ela refletia sobre as práticas ocidentais e queria implantar na China. Então ela construiu estradas de ferro, portos, todo o governo dela, né, durante todo esse tempo de sazonalidade de governo, tá no poder, não tá, a China foi evoluindo assim, a olhos vistos, tanto é que muitos apoiavam ela, o povo apoiava, ela era muito respeitada porque ela tomava as decisões, ela queria levar a China adiante. E uma forma de levar a China adiante é o quê? Resistir aos avanços do Japão, querendo invadir, e se abrir para o Ocidente. E ela é muito ardilosa, ela fez muitas coisas assim questionáveis, mas assim, a maior parte das vezes ela agiu de maneira a querer o poder para melhorar o país. Então assim, a gente percebe que para ter o poder e para fazer coisas boas, para tentar melhorar a situação da maioria, muitas vezes você tem que fazer algumas coisas não tão legais assim para assumir o poder, porque só com o poder você consegue afetar a maioria, tomar decisões, né? Então eu fico imaginando que a questão moral de um chefe de Estado é bem complicada, porque ou ele faz o que tem que fazer, é frio e tal, ou ele sofre muito, porque é muito complicado, é uma situação muito complexa. A gente vê aqui claramente. Ela cometeu erros, ela reconheceu esses erros, mas ela também tentava ser justa. Foi uma mulher fortíssima, ela que abriu a China, levou a China à modernidade, porque antes dela era a estrutura feudal. Ela foi abrindo, a China começou a ficar conhecida, não só por conta dela, é claro que a gente sabe que no fim do século XIX o Ocidente entrou mais em contato com o Oriente, cultura japonesa, chinesa e tudo mais. A gente vê isso nas artes de Picasso e vários outros. Mas ela era uma chefe de Estado favorável a isso e ajudou isso a acontecer na China, né? Claro que ela teve vários opositores, gente tentando matar e tudo mais, mas ela fez assim um trabalho assim respeitável na China. E uma coisa que fica evidente aqui, as
questões étnicas que eu nunca tinha pensado, né, em relação à China. A gente sabe que tem muito disso, disputa de tribo na África, nos países africanos, mas na China eu não tinha pensado. Então tem os manchus e os não sei o que lá, que eu não vou lembrar o nome, né, o nome é muito difícil. Ela era dos manchus, da dinastia, acho que Qing, não lembro mais o nome, ela era de uma dinastia específica, tinha então essa disputa interna também. Quando ela estava morrendo, ela já sabia que a etnia dela já estava sendo muito ameaçada e ela sabia também que o império estava ameaçado, essa questão, essa forma de governar já não estava atendendo mais. Antes de morrer, ela quis instituir o Império Constitucional, uma espécie de monarquia constitucional. Ela se espelhou em vários modelos ocidentais, teve eleições e ela quis descentralizar. Nem todo mundo foi favorável a isso, mas acabou acontecendo. Então, com a descentralização do poder, a ameaça da outra etnia querendo tomar o poder, e ela já morrendo, ela viu que o Império estava com os dias contados. Ela já tinha escolhido no leito de morte o próximo imperador, que era uma criança muito pequena, sobrinho, não sei. A viúva do filho adotivo, o filho adotivo dela morreu, e aí ela escolheu a esposa dele, a imperatriz oficial, que ela gostava muito, mas o próprio imperador detestava, uma figura totalmente pouco representativa, morna, e não tinha perfil. Ela escolheu para ser regente, ou seja, assumir o poder. E todo mundo ficou espantado, mas isso tinha um propósito. Ela sabia que com o avanço da outra etnia, essa imperatriz iria declinar facilmente, e era isso que a Cixi previa que devia acontecer mesmo, era o melhor rumo para a China. Então, e foi o que de fato aconteceu. E esse último imperador, que a Cixi indicou, que era um sobrinho lá, é o último imperador do filme do Bertolucci, aquele famoso filme. E ele é o último imperador por quê? Porque, como a Cixi havia previsto, o império caiu. Ele ficou aprisionado, ele pelo menos era o último daquela dinastia, ele ficou aprisionado. Eu não sei dizer se com a queda dessa dinastia no poder, se houve um outro imperador, uma outra forma, porque o livro não adianta nesse ponto, né? É para contar a vida dela. Ela morreu, adianta muito pouco. Então, antes do mal, teve um período aí de conflito e tal. Eu não sei que tipo de poder era instituído na China, mas eu só sei que o imperador ele foi deposto e aprisionado, o pequenininho, e deu origem ao filme, né? Então, antes do imperador do filme era Cixi. Tem um período de 40 anos que eu não sei muito bem o que aconteceu. Depois vem a história do mal, que já é um pouco mais conhecida aqui para nós ocidentais. Gostei muito, né? Gostei muito de ler. Então, quem gosta desse tipo de abordagem, fatos históricos, entender, aprender mais sobre outra cultura, este é um ótimo exemplar. Eu recomendo bastante. Não é um livro para você ler de uma vez, né? Quem gosta de romance fica com um pouco de aflição, porque você tem que ler aos poucos, é bem descritivo, com fatos, com trechos de fonte primária, mas é muito gostoso de ler ao mesmo tempo. Para quem gosta de história, eu recomendo fortemente, ou para quem tem curiosidade de conhecer outras culturas também, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal se não é inscrito, de comentar se você já conhecia alguma coisa, conhece alguma coisa sobre a história da China desse período, ou que veio depois da morte da Cixi, se alguém puder esclarecer, eu agradeço. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram, Snapchat e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.